As 5 maiores bolhas de todos os tempos têm características com movimentos que estamos observando no mercado atualmente. Alguns percebem o movimento que precede o estouro de uma bolha econômica e saem na hora certa, realizando lucros enormes. Entretanto, a maioria das pessoas só percebe o que de fato aconteceu quando já é tarde demais. O que talvez você não saiba é que tem como identificar uma possível bolha econômica. Que tal começarmos recapitulando e entendendo como se deram as 5 maiores bolhas mundiais? Uma bolha econômica ocorre quando o preço de um ativo financeiro ou uma commodity sobe para níveis bem acima das normas históricas, acima de seu valor real ou ambos. Parece complicado, mas com os 5 exemplos que vamos te mostrar, você vai entender perfeitamente o que é uma bolha econômica e poderá dizer quais os sinais que estavam presentes nessas bolhas estão acontecendo hoje novamente na economia. Mas antes, nos faz um favor, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho e nos ajude a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês, desvendadores. Então vamos para a lista. As tulipas importadas da Turquia caíram no gosto da elite holandesa e se tornaram um símbolo de status e riqueza nos anos 1630. Nessa época, a Holanda era uma das nações mais poderosas do mundo, disputando a hegemonia dos mares e do comércio com Portugal, Espanha e Inglaterra. Assim, sua capital, Amsterdã, possuía um dos maiores portos comerciais do mundo e uma bolsa de valores. Na medida em que a tulipa se difundia entre os ricos, elas foram se tornando cada vez mais caras, e em 1636 começou a ser negociada na Bolsa de Amsterdã. Na bolsa, os mercadores não estavam comercializando os bulbos de tulipas, mas sim o direito à colheita nos anos sucessivos. Ficou interessado em entender melhor como funcionam os mercados futuros? Vai acompanhando nossa playlist de economia e finanças. Em breve faremos um vídeo explicando detalhadamente como funcionam os mercados futuros. Assiste lá depois. Após essa estreia na bolsa, histórias de pessoas simples fazendo fortunas do dia para a noite se espalharam. Os preços das tulipas dispararam 20 vezes entre novembro de 1636 e fevereiro de 1637. Uma das histórias mais famosas aconteceu com 7 órfãos pobres que ficaram ricos com os contratos de compra e venda de tulipas deixados pelo seu falecido pai. A partir daí, ninguém queria ficar de fora. A especulação começou a tomar proporções tão grandes que, em certo momento, um bulbo de tulipa valia mais do que uma casa luxuosa ou 10 vezes a renda anual de um trabalhador europeu. Obviamente, os preços haviam se desconectado do valor real de uma tulipa. Cada indivíduo fazia sua compra com a única finalidade: vendê-la por um preço maior posteriormente, na esperança de fazer uma fortuna. Não se tratava de um investimento em um ativo, era pura especulação. Mas em 3 de fevereiro de 1637, a bolha começa a estourar. Num leilão, na cidade de Leiden, não houveram ofertas pelas tulipas. Assim como acontece com todas as bolhas especulativas, pessoas prudentes decidiram vender e obter seus lucros. A partir daí, um efeito cascata deu início ao estouro da bolha. Para piorar, um comprador da cidade de Haarlem decidiu não honrar seu contrato de compra de tulipas. Daí em diante, veio o pior cenário para o mercado. As pessoas entraram em pânico quando perceberam que trocaram suas economias e até mesmo suas casas por um pedaço de planta e, desesperadamente, tentaram vender os seus contratos de tulipas. Mas os preços começaram a desabar rapidamente e vários negociantes se recusaram a honrar os contratos. Numa tentativa de reverter este pânico, o governo holandês tentou intervir, interrompendo o crash, oferecendo-se para honrar contratos com 10% do valor de entrada. Mas o mercado desabou muito mais rápido, impedindo que esta medida sequer pudesse ser tentada. Bem, para isso hoje pelo menos temos o chamado circuit breaker. A febre das tulipas chega ao seu fim, e com ele a ruína de diversas famílias. Mas apesar disso, essa bolha não trouxe uma grande crise econômica internacional. Mas e aí, desvendadores? Algumas criptomoedas estão mais para tulipas, não acham? A South Sea Company, Companhia dos Mares do Sul, foi uma empresa criada em 1711. E a ela foi prometido pelo governo britânico o monopólio de todo o comércio com as colônias espanholas da América do Sul, com direito de exclusividade no fornecimento de escravos. Bem, mas isso a troco de quê? Pois bem, a Grã-Bretanha estava em situação econômica complicada naquela época,
e a empresa criada para ficar com esse monopólio teria de assumir a totalidade da dívida pública britânica. Assim, a Companhia dos Mares do Sul esperava o mesmo sucesso obtido por uma companhia com modelo de negócios muito parecido, a East India Company, Companhia Britânica das Índias Orientais, que proporcionou à Inglaterra muitas riquezas, sendo um sucesso na exploração do comércio com o Sudeste Asiático e a Índia, além de enriquecer bastante seus investidores. Dessa forma, os investidores enxergaram na Companhia dos Mares do Sul a nova a nova Companhia Britânica das Índias Orientais, e isso fez com que o preço das ações disparasse. Pense bem, o monopólio do comércio para um lugar próspero, o que poderia dar errado? Bem, na verdade, essa Magalu estava mais para Grupo X. Envolvida em corrupção, a empresa não conseguiu se tornar lucrativa, e isso não só foi mantido em segredo, como o seu alto escalão circulou falsas notícias sobre a prosperidade dos mares do Sul e realizavam operações de fraudes e corrupção. Entre 1711 e 1720, a Companhia dos Mares do Sul emitiram cada vez mais ações ao público. Em janeiro de 1720, a companhia anunciou que assumiria uma parcela ainda maior da dívida nacional britânica, fazendo com que suas ações disparassem. Este plano foi aprovado pelo parlamento em abril, após oficiais do governo aceitarem propina. Assim, as ações da Companhia dos Mares do Sul, que valiam cerca de 128 libras em janeiro de 1720, passaram para 330 em março, 550 em maio, 890 em junho e algo em torno de 1.000 libras no final de agosto. No entanto, os problemas da companhia começaram a tomar grandes proporções. Os investidores começaram a desconfiar que algo estava errado. O colapso se deu em setembro, quando o preço das ações caiu para 175 libras. Em dezembro, despencaram para 124 libras, e a Grã-Bretanha entrou em uma grave crise econômica. Podemos também abrir um parêntese e tirar uma lição importante com o erro cometido pelo gênio da física Isaac Newton. Em 1720, ele detinha ações das companhias dos mares do Sul. Ao perceber que o mercado estava fora de controle, Newton foi racional e vendeu suas ações com um retorno de mais de 100%. Na época, um total de 7.000 libras. Mas ao ver os preços dos ativos continuarem a subir e vendo seus colegas tendo lucros exorbitantes, Newton não resistiu. Recomprou as ações a preços mais elevados e tempos depois acabou perdendo 20.000. O físico então trouxe a seguinte lição. Segundo ele, é possível calcular o movimento dos corpos celestes, mas não a insanidade das pessoas. Lição esta que parece valer para sempre. A economia japonesa prosperou fortemente de 1953 até 1992, quando foi interrompida pelo estouro de uma bolha especulativa financeira. Os fatores que desencadearam este fenômeno são mais complicados que as outras duas bolhas discutidas até agora, mas grosso modo, podemos resumir que suas causas começaram em 1979, quando a política monetária dos Estados Unidos elevou a taxa de juros para o maior nível de sua história, cerca de 15% ao ano. Mas o que isso significa? Significa que o dólar estava mais caro em relação às outras moedas, reduzindo assim a competitividade das empresas americanas no mercado externo e favorecendo as exportações de indústrias estrangeiras, principalmente do Japão e da União Europeia. Assim, tudo certo para o Japão. Mas o governo americano, em 1985, age em prol de suas empresas e propõe um acordo com os governos da França, Alemanha Ocidental, Japão e Reino Unido para a desvalorização gradual do dólar. Esse acerto ficou conhecido como Acordo de Plaza. Para o Japão, tal acordo desencadeou uma forte valorização do iene, que ficou conhecido como Endaka. Consequentemente, as empresas japonesas perderam competitividade no mercado externo. No intuito de proteger suas empresas que perderam força, o governo japonês passou a adotar uma política monetária expansionista para aquecer o mercado interno. A medida funcionou a princípio, mas o mercado com o tempo se desregulou. Com a oferta muito barata de crédito, as empresas passaram a recorrer aos bancos para pegar dinheiro a juros baixos, dando como garantia ações e imóveis. A valorização no preço destes, porém, permitia que a empresa
pudesse obter mais crédito. Assim, as empresas adquiriam ainda mais empréstimos e adquiriam ainda mais ações e imóveis, que desta forma acabavam se valorizando, permitindo que eles obtessem ainda mais empréstimos e ainda mais ações. O sistema acabava por se retroalimentar e crescer continuamente. Para se entender a magnitude da bolha criada no Japão, é importante citar alguns dados. O índice Nikkei saltou de cerca de 13 mil pontos no fim de 1985 para próximo a 40 mil pontos em 1989. O valor do mercado imobiliário saltou em 1983 de 4,2 trilhões para 18,4 trilhões em 1990. O Banco Central japonês decidiu lidar com a bolha quando percebeu o elevado nível de posições alavancadas, principalmente em ativos domésticos e atividades especulativas. Assim, aumentou a sua taxa de redesconto, a conhecida TR, de 2,5% em 1989 para 6% em 1990. Além disso, ordenou que os bancos limitassem os empréstimos a garantias com imóveis. Finalmente, a bolha estourou com efeitos devastadores que fizeram o Japão perder cerca de 1,5 trilhão de ienes de riqueza. Isso equivalia a algo próximo a 3 anos do PIB japonês. Com o estouro da bolha, o preço das terras comerciais no Japão caíram 87%, desde o seu pico em 1991. Os anos subsequentes foram marcados por uma grave crise, com deflação e crescimento econômico estagnado. A bolha.com, ou a bolha da internet, ocorreu no final da década de 1990 nos Estados Unidos. Naquela década, a internet começou a se popularizar e os computadores invadiram os lares. Esta popularidade crescente da internet desencadeou uma onda massiva de especulação nos negócios do que era chamado a nova economia. Como resultado, centenas de empresas .com alcançaram avaliações de bilhões de dólares assim que abriram o capital na bolsa. Começaram a surgir diversas empresas na área, muitas delas movidas pela ganância de ganhar dinheiro rápido e fácil. Inclusive, muitas abriram o capital sem ao menos gerar lucro. O índice Nasdaq, que corresponde às ações de empresas de tecnologia, disparou de um nível abaixo de 500 no início de 1995 para um pico de mais de 5.000 em março de 2000. O início do estouro da bolha se deu na sexta-feira, dia 10 de março, com algumas ordens de venda simultâneas realizadas sobre ações consideradas de empresas de mais alta tecnologia, como a Cisco, IBM e Dell. As vendas prosseguiram no aftermarket e no pré-market. Na segunda-feira, 13 de março, o índice Nasdaq abriu em uma queda de 4%. Até outubro de 2002, ele caiu quase 80%, trazendo consequências desastrosas para o país, levando inclusive à falência de mais de 500 empresas e desencadeando uma recessão nos Estados Unidos. Para se ter ideia, a próxima vez que o índice atingiu um novo máximo foi somente em 2015, mais de 15 anos após o seu pico anterior. Apesar desse fatídico dia ser o estopim do longo processo de queda do Nasdaq, o mais provável é que o estouro esteja relacionado com os maus resultados das empresas varejistas de internet após a temporada do Natal de 1999. Inequivocamente, os resultados indicaram que havia otimismo demais na tal nova economia. Os primeiros que perceberam saíram cedo e realizaram enormes lucros. Outros amargaram enormes prejuízos e talvez nunca tenham se recuperado. Agora, será que uma bolha é capaz de puxar outra? Alguns especialistas acreditam que sim. Depois do estouro da bolha.com da Nasdaq, os investidores dos Estados Unidos correram para o mercado imobiliário devido à crença, podemos dizer, equivocada, de que o mercado imobiliário é uma classe de ativos muito mais segura. Enquanto os preços das casas nos Estados Unidos dobraram de valor entre os anos 1996 e 2006, 2/3 desse aumento ocorreu nos últimos 4 anos, de 2002 a 2006. Os preços das casas aumentaram em um ritmo recorde, deixando sinais crescentes de que havia uma desregulação insustentável, com pessoas com renda inferior à adequada e sem grande estabilidade financeira
conseguindo financiar seus imóveis com menores taxas e maiores facilidades, levando à concessão de hipotecas de alto risco. Houveram também fraudes de hipotecas e a camuflagem de papéis de alto risco através da transferência de créditos, conhecidos como subprime. O estouro começou com um calote coletivo, com milhares de pessoas deixando de pagar seus financiamentos imobiliários. O grande marco da crise foi a falência de um dos maiores bancos de investimento do país, o Lehman Brothers. Após 158 anos de história, no dia 15 de setembro de 2008. Esta data marca o colapso do sistema financeiro norte-americano numa crise que também ficou conhecida como a crise do subprime. O boom e o colapso da habitação nos Estados Unidos teve um efeito cascata sobre os títulos lastreados em hipotecas, resultando em uma contração econômica global que até então foi a maior desde a depressão dos anos 1930. Para conter a crise, o governo americano injetou 750 bilhões de dólares em seu sistema monetário. A bolha imobiliária americana fez com que o mercado financeiro passasse por novas regulamentações que tornaram a obtenção de crédito muito mais difícil. Apesar disso, desde então, a dívida americana vem crescendo anualmente e de forma assustadora. Pois bem, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Caso você lembre de alguma outra bolha econômica que seria interessante ter em um vídeo, deixe nos comentários. Se vocês quiserem, também posso trazer um vídeo específico mais detalhado de qualquer uma dessas crises por quais nós passamos. Comentem, isso vai nos ajudar a trazer mais conteúdos para o canal. Muito obrigado!